O Jackson, ele desenvolve diversos trabalhos comerciais aqui em Ponta Grossa, empresas, residências, prédios, e ele fez um trabalho muito bacana para a gente, né? Coordenou até um trabalho junto com outros artistas ali, na Expo Flor. Então a gente estava fazendo um trabalho de educação ambiental e resolvemos dar uma atualizada nas lixeiras que estariam expostas lá na Expo Flor. Então a gente conseguiu tambores de 200 litros, 6 tambores, e numa ação ali muito bacana que grafiteiros aqui de Ponta Grossa e do estado, né, fizeram a arte nesses tambores. Então ficou uma coisa muito bonita, ficou bem integrado lá na Expo Flor, então chamou muito a atenção. Inclusive até teve proposta de perguntas de pessoas que visitaram a Expo Flor perguntando se a gente ia leiloar aqueles tambores. Eu falei, não, esse aqui é nosso. Ano que vem a gente apronta outra coisa de novo. Muito bem. Bom dia. Jackson. Jackson, dei o bom dia. Você acabou de falar o nome dele aí. Bom dia, tudo bem? Essa manhã chuvosa, né, de quinta-feira, estamos aí na rádio. Ô Jackson, como é que é a questão porque, veja bem, né? Pichação é crime, grafite não. Mas as pessoas aí fora têm dificuldade de distinção. Né? Às vezes fala, você está de repente fazendo um grafite, você acha que é alguém que está pichando com mais qualidade. Né? E você não tem esse problema quando está trabalhando, a questão de até uma agressão mesmo, verbal, até física, né? Tá pichando aí o muro do fulano aí, na realidade você tem autorização do fulano, é um trabalho que você está fazendo, mas como é que se consegue conduzir isso? Então, desculpe, hoje o grafite ele ganhou uma certa notoriedade, né? Hoje vemos o grafite aí em televisão, novela, filme, então ele ganhou uma visibilidade maior, né? Hoje as pessoas conseguem entender um pouco melhor sobre isso. Mas o que as pessoas também não sabem é que lá antigamente, né, em outrora, o grafite e a pichação, eles, digamos assim, eles têm a mesma raiz. Né? Eles tiveram a mesma origem, né? Nesse sentido. O principal fundamento nesse quesito, eles tiveram a mesma origem que foi aquela origem de manifesto, das pessoas antigamente terem uma voz ativa dentro da sociedade, né? Então, por muito tempo, essa manifestação artística veio por meio de reflexões, né? Das pessoas terem uma voz dentro da sociedade, colocarem lá aquilo que trazia desconforto a elas perante a sociedade, perante leis. Foi realmente uma voz de protesto. E com o tempo, o grafite e a pichação, eles tomaram alguns caminhos diferentes, certo? Eles têm a mesma origem, porém a pichação ela seguiu na linha caligráfica que a gente fala. Caligráfica que são tipos de letras diferentes, né? Na parte da caligrafia. E um outro pessoal seguiu trabalhando um pouco mais as cores, trazendo formas, linhas, contornos diferentes, que então veio a ser o grafite, o que a gente vê hoje, né? Então, ou seja, o grafite e a pichação, eles têm a mesma origem, porém, tomaram caminhos um pouquinho diferentes, assim. Agora, eu entendo que a grande diferença, a diferença, assim, raiz mesmo dos dois, é que o grafite é autorizado por quem de direito, seja, se for um próprio público, pelo poder público, se for no muro da tua casa, pelo proprietário, e o grafite não. O grafite a pichação não. O grafite é autorizado e a pichação não. A pichação é feita normalmente como protesto, coisa assim, e sem a devida autorização. Tanto é que você mesmo tem como trabalho, como meio de subsistência a usar essa arte que é o grafite. E tem você, além de fazer aquilo que são ideias tuas quando você vai fazer um grafite, ou você aceita, por exemplo, ideia, eu quero que desenhe a cara do Gustavo aqui na frente ali.
Como é que é feito isso? Só para, se for alguém que queira assim, quero pegar o Jackson e dizer o seguinte: Jackson, eu quero que você faça um grafite para mim, naquela parede ali. Ou Certo. pode ser porque o grafite não é só em parede, né? Se eu tiver um quadro, Sim, são diferentes superfícies, né? Que a gente pode trabalhar também. porque daí você usa a parede como tela, mas você Sim. é um artista, usa a parede como tela, mas você pode usar também, se for o caso, uma porta como tela ou uma tela como tela. Com certeza. É assim Sim. que funciona? Sim. Geralmente, eu acho que todo artista, ele gosta quando tem a liberdade artística, né? Quando o cliente fala... já aconteceu muitas vezes do cliente chegar para mim e falar: ó, Jackson, eu gostaria de fazer esse trabalho. Só que geralmente, às vezes, o trabalho que o cliente quer é o trabalho de um outro artista. Às vezes ele pegou a imagem como referência e quer fazer esse trabalho. Aí eu explico pro cliente, falo: ó, é o seguinte, esse trabalho é de um outro artista. Se eu reproduzir esse trabalho, eu tô fazendo uma cópia, né? Isso não é legal, nem para mim e nem para você, né? Então eu explico, ó, a gente pode... Aí você vai lá e ele pede para você desenhar a Mona Lisa na parede dele, só que a Mona Lisa já existe, e aí Sim. a tua Mona Lisa vai ser falsa, por mais que ela pareça muito com a original, ela é falsa. O que a gente pode... eu já desenhei, inclusive, uma Mona Lisa, mas não desenhei ela igual, certo? Então eu recrio ela, no caso, eu faço uma releitura. Estilizada. Isso, a gente chama de releitura. Eu trabalho ela, no caso, a posição da Mona Lisa, mas da minha maneira, né? Com os meus traços artísticos. Ou, por exemplo, um cliente chega para mim: Jackson, eu tenho essa ideia. Tem uma ideia de, sei lá, da Expo Flor. Tem uma ideia de flores, algo que lembre a primavera e tal. Então eu vou desenvolver um trabalho sobre isso. Então eu tenho a liberdade artística de criar algo específico com aquele tema. Aí eu apresento para o cliente, né? Digitalmente ali, ou um esboço, né? Se o cliente aprovar, às vezes ele quer uma alteração e tal, de acordo com o gosto dele. Então a gente chega num consenso assim. Dessa maneira. Mas quando o cliente muda pelo gosto dele, ele não estraga a arte? Não, eu penso que não, porque assim, eu tenho a liberdade artística de criar, certo? Então ele me passou as ideias. Então a gente vai chegar junto em um consenso de ideias para aquela proposta do projeto, certo? Diferentemente do cliente chegar para mim e falar: eu quero especificamente isso, esse ponto, essa logo, esse desenho, essa cor. Aí eu acabo sendo reprimido artisticamente. Então vai de conversar, entendeu? Vai tudo de consenso e ideias. E quando o cliente... Quando Vai. Quando o cliente, por exemplo, é o poder público, é a prefeitura, quais as ruas, tem algum direcionamento? Olha, você pode fazer um grafite em tal região, debaixo do viaduto. Eu digo isso porque no Rio de Janeiro, me lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, tem muitas ruas no Rio, principalmente embaixo do viaduto, São Paulo também, né? Sim. Que para tirar aquele peso ali, né? Do cinza, do isso, cimento. que geralmente são ruas ali também que não tem muita movimentação, né? Para deixar mais bonito, descontraído e tal. O que eles pedem para você, o poder público, né? Aqui você pode fazer um grafite e tem que fazer de tal maneira. Ou você que escolhe o que você vai colocar ali. Boa pergunta. Eu tenho muitos trabalhos, né, aqui na cidade. Eu e alguns amigos, né? A gente faz digamos, essa linha de frente do grafite aqui na cidade, na região. E geralmente a gente faz alguns festivais ou encontros de artistas. E dentro desses festivais, a gente não costuma rotular a arte. Claro, a gente troca uma ideia para nunca ter um tema, por exemplo, que envolva muito questão política ou questão racial, né? Racista ou termos assim que venham... Sejam polêmicos, né? Isso, então os artistas eles ficam livres dentro da temática, porém com um senso, né, a pessoa tem um senso comum ali, né, de poder entender o que realmente é adequado à situação. Então a gente tem muito isso. Em relação ao poder público, a gente tem alguns trabalhos também, inclusive a gente fez recentemente na Flicampus, que foi na biblioteca lá, um painel, né? Então a gente conversa entre nós, né? Tipo, a gente estava em 6 artistas aquele dia, certo? Então nós conversamos entre nós. Qual seria uma temática legal de a gente fazer? Pelo ambiente, pelo local. Lá tem o conservatório de música, tem a biblioteca. Então a gente fez uma arte, um painel relacionado à temática do local, né? Não adianta a gente querer fugir
fugir dentro daquilo, né? Porque é algo que vai ficar bom pra nós, né? A gente acha legal. Então a gente decidiu junto ali que a temática seria realmente sobre o conservatório, sobre música, sobre livros ali, e saiu um painel bem legal. Não sei se vocês conferiram, mas se tiverem a oportunidade de passar ali do lado do conservatório, tem o painel de bonito. grafite lá. Inclusive tem ali ao lado do Paraguaizinho também, né? Sim. Ali acho que é uma arte mais livre, né? Porque você vários temas pintados no ano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um pouco estranha, pode até parecer. Mas, como você entende, qual é a vida útil de um grafite? De tempo De tempo. certo. Que é o seguinte, quando você pinta, faz uma pintura numa tela, essa tela tem telas que tem anos e anos, porque são guardadas, a temperatura controlada, a umidade. Quando você faz um grafite numa parede, ele fica a céu aberto, sujeito a intempéries. Qual é, na sua visão, qual é o tempo que fica, quando ela começa, o grafite deixa de ser artístico e passa a ficar feio? Não pelo que ele expressa, mas pelo que o tempo faz com o desgaste de tinta e sujeira, tal, essa coisa arada toda. Ótima pergunta. Então, em relação à tinta, a principal ferramenta do grafite é a tinta spray, certo? Então ela é uma tinta de uma ótima qualidade, própria para o grafite, e a durabilidade dela é um tempo muito bom, assim. Então, tudo vai variar também, não é só a tinta, vai variar das condições da superfície. A diferença de eu pegar uma parede com uma preparação legal, parede lisa, uma pintura boa, e eu pegar uma parede que seja no tempo, uma parede já mais deteriorada, entendeu? Porque às vezes a parede ela tá boa, né, uma parede boa, lisinha ali e tal, com uma preparação boa. A tinta ela vai durar média de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos. Se eu pegar uma parede que esteja com uma deterioração por baixo, esfarelando o concreto, uma parede velha, então a própria parede vai estragar a pintura. Então o tempo dela com certeza vai ser bem menor. Então vai variar muito da superfície também. O que tem aquilo na Roma antiga lá é grafite ou é pichação? Porque lá parece que vai durar a vida inteira. Então, aí também está uma boa questão, porque muitos estudos classificam isso como grafite, como, né, os grafites da pré-história e tudo mais. Mas também muitas pessoas desclassificam isso, certo? Os relatos assim mais coerentes ou mais plausíveis que temos hoje é realmente da Roma. Muitos falam, do tempo da caverna e tal, mas os mais plausíveis são da Roma, que são muitos desenhos em paredes, né? Às vezes o pessoal fala do tempo das cavernas por causa do estilo do desenho, né? E da pintura. Mas eles estavam querendo ali, retratar né, alguma coisa, né? Na Exato. maneira deles, eles estavam se comunicando. Sim. O grafite, ele tem muito isso, de retratar o cotidiano, retratar a rotina, e eles classificam muitas pessoas nomeiam isso como grafite também, porque realmente naquele tempo as pessoas retratavam o cotidiano delas, né? Ou seja, ali Até dinossauro aparece lá. Exatamente. É dinossauro. Então elas classificavam o cotidiano delas também, né? E o grafite tem muito isso, dessa questão mais de protesto, de reflexão, e quando você enquadra esses dois sentidos assim, eles têm a mesma linha, né? Então... Agora, Jackson, quando você termina e diz assim, tá pronto, era isso que eu queria, ou quando você termina diz assim, pô, eu podia ter mudado tal coisa lá? Acontece bastante. Às vezes você termina assim algum trabalho, você olha assim, poxa, me superei, né, essa vez. Porra, era isso que eu queria. E algumas vezes também acontece de, não tá legal. E você às vezes tenta arrumar e não Aí fica. piora, né? E já aconteceu muito casos também de eu fazer um trabalho, não gostar do trabalho, tipo, não é isso que eu queria. E o cliente adorar, tipo, nossa, era isso que eu esperava, muito obrigado, tal. Entendeu? Daí aí entra essa questão também, assim. Você começou como pichador, seja sincero, você começou como pichador ou como grafiteiro? Então, a minha história... Todo grafiteiro começa como pichador? Não exatamente, não. Então, a minha história, assim, ela é bem interessante, assim, nesse sentido. O grafite, ele integra a cultura hip hop, certo? Então, ele é um dos elementos, um dos pilares da cultura hip hop.
E eu, desde criança, eu fui muito envolvido com o rap. Eu gostava muito do rap. Gosto até hoje, né? E pelo grafite fazer parte da cultura hip hop, eu também admirava o grafite. Porém, desde a minha adolescência, de criança, eu nunca tive talento para desenhar. Certo? Eu nunca fui bom em desenho. E por eu gostar do grafite e admirar os grafiteiros, os artistas, eu comecei a buscar, conhecer, interagir um pouco mais e praticar. Tanto que as minhas primeiras experiências foram bem horríveis, assim, né, em relação à arte, né? Ficaram meio estranhas, né? Sim, aham. Ficava, tipo, algo bem feio, assim, de ver. Porém, né, a vontade de crescer e desenvolver foi melhorando, né? Foi desenvolvendo e a evolução foi aparecendo. Por isso que eu acredito muito no talento, assim, não um talento nato, mas em você procurar evoluir, né? Acho que o treino, assim, é a forma mais correta de você evoluir em muita coisa na vida, né? Não só na pintura, no desenho. Então não foi com Mas e pichação, tem Marcelo. Não. Não foi. não, tem um mercado para o grafiteiro? Qual é por exemplo, é mais fácil você ser grafiteiro em São Paulo, ser grafiteiro em Curitiba ou em Ponta Grossa ou numa cidade menor? Certo. Hoje nós vemos que o mundo digital ele cresceu muito, né? Então nada me impede de eu ser residente de Ponta Grossa e fazer um trabalho em São Paulo, entendeu? Às vezes acontece muito isso. Tenho amigos artistas também que rodam o Brasil, rodam o mundo trabalhando com grafite. Porque hoje o digital ele alcança novos clientes, alcança pessoas de longe e tem mercado sim. Tem mercado sim. Hoje, Então o cliente vai procurar pelo estilo da arte de cada um que sim, e isso produz influencia muito. Aham. Alguns artistas trabalham com um estilo que a gente chama de realismo, né? Que é trabalhar mais as expressões realistas em desenhos, em reproduções de fotografias. Outros trabalham com personagens, outros com caligrafias, né? Então são vários estilos distintos, né? Que às vezes um estilo vai se adequar àquilo que o cliente busca, né? E o outro estilo não. Então tem muito essa variação. E foi isso que aconteceu com os tambores lá da Expo Flor. Até o Jackson pediu uma ideia. O que é para fazer? Eu falei, olha, Jackson, é para isso, isso, isso e isso. Daí ele disse, então podemos criar? E cada um fez Cadê um a tambor. foto para nós pôr Bem no diferente. vídeo lá? Já acho. Meu Deus do céu, essa Por produção sinal, é um a espetáculo. Exploflor, né, vai repassar a renda para as entidades assistenciais, já está planejado, já foi. Já está fazendo planejamento aí, provavelmente até outubro, final de outubro, a gente já está com todas as entidades assistidas do lucro ali que gerou na Expo Flor, né? Lembrando, então, todos, né, que o resultado da Exploflor é revertido para as entidades assistenciais. Isso é essencial, né, Carol? Com certeza. Né? Um projeto do Rotary, Alagados, né? Visando aí a questão assistencial, né? Para auxílio às entidades. Mas é importante avisar que as entidades têm que ser inscritas antes. Não adianta chegar lá hoje, depois da hoje e falar, ó, Exploflor. queremos um pouco aí. Não adianta. E tem um critério, porque inscrição acho que tem bastante gente, né? Ou divide por quantas forem. Não, existem critérios. Você faz uma classificação, então, de para onde vai, né? Inclusive da própria... É feita uma pré-avaliação da própria instituição. Ela tem que ter alguns quesitos, cumprir alguns requisitos ali para poder receber. Não adianta chegar... Sim, Gustavo, até porque você lá tem e que saber pedir. se o resultado vai ser bom, se alguém que... Até ajudar a entidade, né? Melhorar o seu desenvolvimento, onde aplica, esse tipo de coisa. Eu acho que no Rotary vocês têm uma diversidade de gente lá muito grande, né? E essa diversidade permite muito conhecimento, né? Então você tem conhecimentos em vários setores que eu acho que consegue auxiliar a entidade a conduzir melhor as coisas. Com certeza. Mas de qualquer maneira, cadê? Mandei Aí, a ó. foto. Ah, vamos ver. Olá! Não, realmente ficou bonito. Olha. Esse esses tambores foram para... Então, a gente utilizou eles como coletor de resíduos dentro da Expo Flor. Então, a temática Dá seria... para se dizer que eles se integram perfeitamente dentro do ambiente, né? Aham. Então, ali a um temática fala em ali rejeito. era resíduo orgânico, Uhum. resíduo reciclável e rejeito. Então, é nessa temática que foi trabalhado. Agora, até uma ideia para a vou prefeitura, perguntar. né? A prefeitura deveria utilizar isso aí para deixar alguns lugares mais bonitos aqui da cidade.
Agora deixa eu certeza. perguntar pro Jackson ali, daqueles tambores, qual é o rejeito? Não, de Rejeito. baixo ali, ó, tá É o que escrito tá rejeito escrito. lá. Ah, tá. É que Bem precisa... do meio embaixo, quem Não, tá é nos que acompanhando, né? Na Não, realidade, redes sociais. Na verdade, os Márcio, dois de baixo ali, né? na verdade, os tambores eles têm umas placas que estão nomeadas com o tipo de resíduo. Só que elas não Tá estão do outro lado tá do do outro tambor lado, ali. eles não estão aparecendo. Ah, perfeitamente. Não, tá certo. Agora o E esse Rodrigo puxou ali, agora ficou bacana. Agora apareceu ali o rejeito e tal. E não, e uma coisa interessante também, né? Ele é mais escuro, Fundo marrom fundo marrom. Não, e parabéns. fundo cinza, né? Parabéns Pessoal- ao Jackson pelo trabalho. Belo trabalho artístico. O Carlos Alberto Jabur tá dando bom dia para nós e o Marcelo Edson pergunta: bom dia, qual o contato dele? Teu contato aí, Jackson. Pode passar o contato. Pode procurar pelo Instagram, @neusartes, Neos, artes com temudo. NEOS. OS. Isso no Instagram. Artes. Instagram, isso. Ar... Artes com temudo. E tem o celular também, né, Jack? Sim. Qual que é o... É o 99949-9975. Muito bem. Agora, parabéns pelo. Ah, esse também é teu? Esse era alguns dentro? trabalhos, né? Onde é que é esse aí? Esse fica num restaurante aqui no centro, no Fast Food. Ah, tá, perfeito. Bonitas artes aqui. Não, Pra quem bem- estiver acompanhando, bem né, bacana. pelo YouTube, e consegue ver as- pelo Tudo, Facebook, Facebook, tá consegue ao vivo pra ver. nós lá. Ó, esse aí, dessa. Aonde é que é? Esse é na cidade de Imbaú, ali próximo a Telemaco Borba, né? Na Certo. entrada. Ali a gente fez um trabalho bacana ali, a gente fez foi um trabalho com a prefeitura, foi a revitalização de 2 praças. Aí a gente fez lá uma linha do tempo com imagens da cidade. E a outra praça, que foi essa daí, a gente fez alguns trabalhos mais livres, assim, para as crianças e tudo mais. Em Curitiba tem um edifício que tem grafite. Eu só não me lembro o nome da rua, mas ele é bem alto. toda a parede dele, né? Lateral inteira, Lateral, né? eu acho bacana esses trabalhos. Tem Olha um que é interessante. É que aqui nós estamos no rádio, né? Mas para quem está pela internet, a expressão que você conseguiu colocar tanto no papagaio quanto é uma índia, né? Isso. Na Criança. Índia é muito interessante. Parabéns. Obrigado. Muito bonito o trabalho. É bem diferente da pichação. Bem né? diferente. A Não pichação, tem você nada a vê ver com pichação. Não tem nada a ver com a pichação. depredação de patrimônio mesmo, né? Então, e Muito lembrando que pichação é considerado crime. E crime ambiental. Está na lei Pois de é, crimes engraçado. ambientais. Né? Pelo Código Penal, você vai ver a questão de depredação de patrimônio mesmo. Tanto público quanto privado. A 9605 é de crimes ambientais? Não, né? 9605 é Olha crimes aqui, ó. ambientais. Artigo 65. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que concedida ou consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. E a pichação é quando é feita sem nenhuma autorização, mas é pelos trabalhos que o Jackson mostrou aqui, é bem diferente. Muito bem. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E passa de novo os seus meios de contato. É pelo Instagram, né? No Instagram tem também o telefone, tem o WhatsApp lá. É @neusartes. Neos. Neus Arts. Isso, ARTS, né? Isso. NEOS ARTS. isso. Neusartes.